pacificou os corações, ela foi ao encontro dos pobres, dos misericordiosos. Ela viveu e foi um belo testemunho para a igreja, fruto de toda uma formação que ela teve na família, né? A família é a primeira catequista. Coração puro que vê, olhar mais profundo, alegre, inocente, é bela riqueza, toda a beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de novembro para falar sobre o testemunho de vida e de santidade da venerável Odete Vidal Cardoso, mais conhecida como Odetinha. Se você é novo no canal, bem-vindo, se inscreva, curta essa entrevista, compartilhe com quem você acha que também vai gostar, conheça também as nossas páginas nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, também temos as entrevistas antigas nas principais plataformas de podcast, então assim você conhece não só essa, mas todas as histórias, os testemunhos de vida e santidade daqueles que já iniciaram a causa no Brasil, não é? Hoje temos uma participação muito especial de Dom Roberto Lopes. Dom Roberto, bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Aqui a gente sempre tem uma tradição do próprio entrevistado contar um pouquinho da vida pastoral, daquilo que está fazendo. Então, peço que o senhor se apresente para nós. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, a alegria de poder participar. E ainda ver a juventude, né, que está levando a beleza dos santos que estão dentro de um processo no Brasil. E eu sou Dom Roberto Lopes, que trabalho na Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde sou responsável pela vida consagrada e também pela causa dos santos. E nós estamos, graças a Deus, no Rio de Janeiro, com um elenco muito bonito, né? Nós temos a Odetinha, que é um dos primeiros que nós abrimos aqui o processo no Rio, e hoje ela já é venerável. Estamos aguardando ou buscando o possível milagre a nível científico, já dentro dos estudos, para que em breve, se Deus permitir, seja uma carioquinha também já beatificada. Mas nós temos também o Guido Schaffer, né, que também venerável, e temos a belíssima sua história de um jovem médico, surfista, seminarista. E, ao mesmo tempo, temos também, dentro da vida consagrada, a serva de Deus, Madre Maria José Capistano de Abreu. Temos também Frei Nemésio Capuchinho. Ainda hoje, no período da manhã, estive atendendo as testemunhas, né? Uma experiência muito bonita de você poder ouvir pessoas que conviveram com esse candidato. Temos também um casal, né? Zélia e Jerônimo. Então, a beleza de ver que também no matrimônio é possível a santidade. E o ano que vem vamos abrir mais um processo da Congregação dos Padres Sagrados Corações, o Padre Máximo, que é uma belíssima história, já dentro da realidade, da pastoral, das dificuldades que nós vivemos no Rio de Janeiro, né? Tendo sido vítima justamente dessa realidade, justamente para proteger e dar a vida por uma da sua fiel, da sua paróquia, né? Então esse é um pouco o meu trabalho. Ora, eu estou no mundo com os pés no chão, com aqueles que vivem um carisma, uma espiritualidade. Em outros momentos, eu estou à escuta com o tribunal, com 2 padres jovens que trabalham comigo, já estamos fazendo discípulos, né? E é muito bom, é importante a juventude, eu gosto de trabalhar com jovens. Esses 2 padres jovens estão se revelando e eu fico muito tranquilo que o nosso trabalho pode dar continuidade na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sim, é um trabalho muito bonito e está muito bem estruturado, né? Até depois a gente pode falar um pouquinho sobre o escritório aí da Arquidiocese. Mas já começando a nossa história, Dom Roberto, nossa história começa em 18 de fevereiro de 1931, data de nascimento de Odete Vidal Cardoso. Em que contexto ela nasce? Como era a situação da família?
Brasil estava mudando, né? Então Getúlio Vargas chega ao poder, nós temos esse período de crescimento, né? De acontecimento, de crescimento das favelas no Rio de Janeiro, enfim. Como era o contexto? A família era pobre, a família era rica, eles eram do Brasil, não era? Que contexto essa criança nasce nessa família? Bom, Odetinha, ela nasce em 1931, mas ela é fruto de pais portugueses. Augusto e depois Francisco, eles vêm de Portugal, é a sua mãe, da região do Porto, e se instalam em Madureira. E é justamente em Madureira onde nasce Odetinha. A família trabalhava dentro do negócio de carnes, era um grande, não só também exportador de carne, né? E ela nasce ali nessa região. No período, a evangelização acontecia pelos franciscanos, e uma família que tinha um relacionamento muito forte com a igreja. É curioso que quando nós fizemos a pesquisa histórica crítica, nas residências por onde eles passaram, sempre havia uma capela, e é interessante que conseguiam com o arcebispo da época, sempre, inclusive o Santíssimo, praticamente eles sempre tinham um capelão. Então a gente vê uma família que tinha uma fé profunda e que passava. Odetinha, ela teve também 2 irmãos, né? Carlos e Joaquim, que eram gêmeos e morreram, mas depois de Madureira, devido a várias circunstâncias, eles mudaram justamente para a região de Botafogo, que é o período que ela começa a ter já a parte da escola, né? Então, entre a escola ali, onde ela também a paróquia Imaculada Conceição, onde ela recebe também a catequese, e depois ela estuda no Sion, mas nesse local é ali que nós podemos perceber, por isso que ela é chamada a pequena mística, né? Nós temos quando Aposício, eu estou aqui com o livro que é das virtudes heróicas de Odetinha, esse livro é o livro que é editado pela Causa dos Santos, que a gente chama Aposício, a coleta de todos os documentos e todos os testemunhos. Então, quando se vai fazer a biografia oficial, se coleta os dados dentro dessa Aposício e se transmite para toda a Igreja Universal como que ela conquistou as suas virtudes heróicas. E ela conquista justamente nesse espaço. É um espaço bem diferente de Madureira, o espaço de Botafogo, onde há uma grande elite. Nós temos aí o Colégio Imaculada Conceição e a Paróquia Imaculada Conceição, onde foi o próprio Dom Pedro II que pediu a criação e trouxe as irmãs vicentinas para o Rio de Janeiro, como também as irmãs do Sion. E nós tínhamos, na época, era a capital, né, da República, portanto, nós tínhamos a Nunciatura, que é o representante diplomático do Santo Padre em cada país. E havia um vínculo muito forte também. E nesse local nós podemos ver que dentro do testemunho da família, Odetinha, ela já desde 4 anos de idade, já dentro do que nós chamamos a idade mística, né, de 4 a 6 anos de idade, ela já tinha uma intimidade profunda com o Senhor na própria paróquia e na sua casa, como também havia uma capela, essa intimidade profunda com o Senhor, como também na escola, era uma menina normal, onde nós temos ainda colegas dela que vivem, estão entre nós ainda com 90 e poucos anos, e provavelmente sábado na missa que eu vou presidir, 84 anos da morte de Odetinha, sempre encontro essas senhoras e que nos contam como que ela era, né? Como ela brincava, não só na escola, mas como também na sua residência, como que foi esses últimos meses da sua enfermidade, né? A Tininha, por exemplo, a Maria Cristina de Castelo Branco, é uma das memórias que nos ajudou muito dentro do processo,
porque ela conhecia os pais, conheceu, conviveu até a morte de Odetinha, mas conhecia também os funcionários que habitavam. Então, a gente pode ver que essa menina, nesse ambiente, era uma menina normal, que brincava, na escola também, mas mesmo na escola, ela tinha um amor profundo pela Eucaristia, e ela sempre pedia à irmã responsável pela disciplina, um pouco antes de tocar o sino, para ir em adoração a Jesus. E é muito bonito, por isso que os grandes teólogos de Roma a definiram como mística, e nós temos um capítulo onde fala mística da Eucaristia. E você se espanta porque diz assim, mas como ela morre entre 8 e 9 anos de idade, mas existe maturidade suficiente para isso, né? Como os grandes teólogos aqui mostram, quando ela era interrogada, porque quando ela recebia a Eucaristia, ela ficava contrita ali, de cabeça baixa, e a mãe perguntava, às vezes achando que ela estava dormindo, ela falava, não, eu estou falando com Jesus. E o próprio capelão perguntava, e o seu confessor, diretor espiritual, mas você entende que é a Eucaristia? Ela falava, eu entendo, mas não sei explicar. Mas eles queriam exigir demais de uma criança, né? Mas ao mesmo tempo dentro da pureza, da beleza, na própria residência da família, se plantava muitos lírios, por isso que nos primeiros livros que o seu diretor espiritual ele lançou, é justamente o lírios, né? O lírio da pureza, porque ela gostava demais. E perguntavam, mas por que você não deixa plantar outras rosas? Ela gostava muito de Teresinha de Lisieux. Vamos plantar? Não, eu quero branco, porque o branco me lembra a hóstia me lembra Jesus. Eu quero estar brincando e passeando no jardim com Jesus, né? E um outro aspecto nesse mesmo ambiente ali já de Botafogo é a sua sensibilidade, porque estamos ali num período também difícil a nível monetário, a nível político, e muita pobreza também, mas essa sua sensibilidade de pedir aos pais, de tanto em tanto, e toda semana acontecia na sua porta, mesmo sendo uma casa de família em condições econômicas, mas todo sábado era uma fila de irmãos em situação de rua que recebia alimentos ali, onde a sua própria mãe ficava junto com os funcionários, distribuindo, e muitas vezes, é evidente, ela não tinha suficiente só pratos fundos ou pratos rasos, e acontecia, às vezes, algum acidente de acabar o prato fundo e o irmão, como é muito típico, a gente trabalha muito nessa pastoral devido à vida consagrada nas ruas, eu trabalho muito nessa região, então é evidente que sempre o irmão fica um pouco incomodado, achando que ele não está merecendo ganhar um pouco mais de comida, porque outro comeu um prato fundo e outro raso, né? E às vezes querendo até agredir a mãe, né? E Odetinha sempre, ela mesmo como criança, a mãe era portuguesa, ora pois, muitas vezes acho que talvez se alterava, e ela sempre segurava a mão da mãe e dizia, mamãe, ele só tem fome, mamãe, ele só tem fome. Mas ao mesmo tempo também era uma garota que poderia querer conversar com outras crianças sobre catequese. Ela era uma grande catequista, mas parece que Deus tinha escolhido para ela ser catequista de adultos. Ela tinha uma facilidade imensa de converter homens e mulheres adultos, né? Esse diálogo. Ao mesmo tempo, também as visitas a asilos e creches, né? E quando ela ia, principalmente onde tinha as crianças, ela sempre tinha vestidinhos bons, e ela percebia que as crianças não estavam com uma roupa muito digna, segundo a sua categoria, né? E ela imediatamente ela já pedia, mamãe, precisamos comprar tecidos e fazer roupas, então ela se encarregava, e ao mesmo tempo também na vida consagrada, né? Ela era muito querida pelas religiosas, não é à toa que no dia que ela morre, né? Foi um grande acontecimento no Rio, foi um dos grandes acontecimentos do Rio, em 1939, quando vem o anúncio, a sua casa é praticamente invadida pelos irmãos em situação de rua, mas também por todas as classes sociais, e de maneira particular a vida consagrada, né? E tanto ali da sua casa até o cemitério São João Batista é bem distante, mas ela foi carregada pelas religiosas, as congregações se revezavam. E é muito bonito a gente ver o material, já desde a dia
do funeral na sua casa, as pessoas queriam colocar o terço no seu corpinho, o lenço, né? A sua mãe ficou tão desesperada porque via assim quase um certo fanatismo, né? E quando na sepultura os pais tomaram a providência de selar bem a sepultura, um local bem seguro, com medo que o fanatismo pudesse ser violado, né? Mas é curioso que essa fé nunca parou. Desde ali do dia 25 de novembro, a gente pode ver que o cemitério, mesmo que agora a gente já transladou o seu corpo para a Imaculada Conceição, a paróquia, onde seu corpo está ali, ainda hoje eu tive notícias, esse último 2 de novembro, o túmulo onde ela estava, cheio de flores e um público imenso ali ao visitar esse túmulo, né? E então a gente vê que desde a sua morte até 2013, que foi feita a abertura do seu processo, existe essa multidão de pessoas, como peregrinos, que procuram e pedem a intercessão da Odatinha, né? Algo que a gente vê assim realmente extraordinário. Sim, sem dúvida, é algo muito marcante, muito bonito o testemunho de vida dela. Mas como o senhor disse, não é? Ela nasce em um lar católico, né? Ainda que o pai tenha falecido antes dela nascer, mas o Francisco Oliveira, que é o padrasto, né? Também uma pessoa muito católica. E se a gente fizer uma comparação com os dias de hoje, não é? Onde a fé tem todo esse processo de um pouco de perda da chama da fé nas pessoas, não é? Nós temos até algumas falas que, digamos assim, são até um pouco inocentes, dizendo assim, não, eu vou deixar o meu filho crescer e quando ele crescer ele decide se ele vai ter uma religião, vai ter uma fé ou se não vai ter, não é? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também da importância da transmissão da fé, não é? Da transmissão, principalmente aos filhos, né? Dessa igreja doméstica, que pode ser também onde nascem tanta coisa bonita, as vocações, não é? O exemplo de vida, porque hoje nós estamos enfrentando, é uma questão dos tempos, né? Nós estamos enfrentando essa dificuldade da falta de transmissão de fé dos pais para os filhos, né? Então, o que o senhor poderia falar sobre isso? O próprio Catecismo da Igreja Católica já deixa claro, né? Os primeiros promotores, os primeiros catequistas são os pais, né? Então, o testemunho dos pais e, ao mesmo tempo, criando possibilidades, né? A gente vê, assim, só essa característica que é bem interessante, o fato, não importa para onde eles mudaram, mas sempre a preocupação de ter uma capela, né? Ou seja, era uma família que tinha uma vida de oração. E, ao mesmo tempo, de ser igreja, né? A Odetinha, logo que ela foi alfabetizada, e como morava muito próximo também ali da Anunciatura, e todo esse acompanhamento da sua mãe, né? E o seu pai, o Francisco, que é o padrasto, mas que ela chamava de papaizinho, né? E é muito bonito porque a gente vê os bilhetinhos que ela fazia a ele. Então ele manteve essa fé muito forte. E a sua casa, o tempo todo, havia a presença de sacerdotes. As missas que também eram celebradas, inclusive para a renovação da Eucaristia, porque havia um tabernáculo na sua residência. Também, ao mesmo tempo, ela conheceu muitos jovens que depois entraram em seminário e se tornaram padres, né? O encontro que ela tinha também, de tanto em tanto, um núncio apostólico que frequentava também a sua família, tanto que um dos núncios apostólicos que morreu, não tinham como levar o corpo para a Itália e ficou os seus restos num dos túmulos que está ao lado, ali no São João Batista, que é da família, ficou também o núncio apostólico. Mas ela tinha paixão também pelo Papa, né? Ela, toda vez que ia alguém para Roma, ela mandava para o Papa uma orquídea, né? Mas no dia do Papa, ela fazia lá era o telegrama, né? Não tinha WhatsApp, né? Mas nem Instagram, nem nada, mas ela mandava pelo telegrama. Nós temos toda essa documentação,
ela mandava para o Papa também, tanto que de Pio XII nós temos um solidel que ele manda de presente para ela, né, de presente, né? E a própria preparação que ela teve para a primeira Eucaristia, a consciência plena, né, que era muito bem vivida. A família tinha essa presença na paróquia, mas ao mesmo tempo também nos colégios católicos, né? Ela também fazia essas visitas aos colégios católicos. E a sua primeira Eucaristia foi muito bem preparada, né? E é interessante como Santa Teresinha de Lisieux e outras, parece que ela já tinha assim, com certeza ela não sabia nem o dia nem a hora, como nenhum de nós sabemos, né, que ela ia morrer tão cedo, mas ela toda vez que o pai também provocava e dizia sobre um futuro casamento, ela dizia que ela era esposa de Jesus, né? Por isso que ela pede ao pai, quando ela vai fazer a primeira Eucaristia, que ela queria uma aliança, né? E muitos questionavam, até o diretor espiritual questionava se essa aliança existia ou não existia. E foi curioso que quando eu também tinha curiosidade sobre isso, eu também achava que o Padre Germes tinha enfeitado um pouco demais, né? A gente sempre tem esse lado crítico, né? Mas, para nossa surpresa, quando nós fizemos a exumação, e é muito típico das famílias portuguesas, quando morre uma criança, enterra também com as joias que porventura ela tinha, né? Então, reloginho, brincos, outros acessórios, né? Ela gostava de usar os lacinhos, né? Mas nós encontramos ali justamente a aliança, e a aliança dela gravada dentro, Odetinha e Jesus, né? E nessa busca também, é interessante que a gente conseguiu, como depois de tantos anos conseguir objetos, né? Eu consegui o vestidinho dela da primeira Eucaristia, queria mostrar para vocês. Olha, então, um presente para nós, né? Então você veja assim, a gente vê, foi com esse vestidinho, mas também com a aliancinha, que ela se ofertou também a Jesus, justamente por quê? Porque houve uma formação sólida de ser igreja, de ser cristã e dar o testemunho profundo a Jesus. Então a gente vê, mesmo aqui nesse o pequeno livro, né, ou aqui na Posício, mais completo ainda, você fica assim impressionado de ver, mas como que uma menina, em tão pouco tempo, ela conseguiu transmitir a beleza de Deus, né, na sua vida, com os pés no chão. Ou seja, uma vida na igreja, na fé, mas sabendo também tocar a carne de Cristo com os pobres, com as crianças, com os idosos, mas ela não fazia acepção de pessoas. Porque quando ela percebia aqueles senhores e senhoras e que não tinha nada de contato com Deus, ela dava um jeitinho, né? Então é interessante como Deus a usou como instrumento, né? Ela foi um grande instrumento que acabou se tornando, durante todos esses já 84 anos do seu falecimento, mas muito vibrante dentro da sociedade carioca e em outros lugares. Eu tenho passado por muitos lugares fora do Brasil e a gente pede aqui no próprio escritório, sente um controle, então a gente vê de onde vêm os pedidos, né? Seja de objetos como o santinho. Lembra que ela é da década de 30, então ainda é muito recente a canonização de Teresinha de Lisieux, e ela gostava muito, né? Então, ela também compõe um tercinho, né? O tercinho do amor, né? Então, ela tem aqui todo um terço que ela usa a figura de Teresinha. Por isso que aqui no tercinho dela diz que quero passar meu céu fazendo bem à terra, né? E depois, em cada contas desse tercinho, meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei meu coração do vosso amor, né? E depois ainda vai, meu Jesus, eu vos amo, né? Então, repetindo sempre. Então, é muito bonito você ver, foi isso, foi ela já
aí uma menina que também elaborou, como o Guido Schaeffer também, ele também gostava muito de Maria, também tem o terço de 34, Glória ao Pai, como Teresinha de Lisieux tem os 24, né? Mas a gente se surpreende de ver e que ela é fruto justamente de uma família autêntica cristã, uma família que tinha condições econômicas, mas não estava fechada em si. É como o livro de Tobias, e que foi rezado e meditado durante esses dias, que nós nunca podemos deixar de lançar o nosso olhar ao pobre, olhar de misericórdia. E Odetinha, ela vivia profundamente essa misericórdia. Mas os caminhos de Deus, não é? Nem tudo a gente compreende na nossa vida humana, na nossa limitação humana, até porque é Jesus o Senhor da nossa história, não é? E para Odetinha também não só tem todo esse caminho de testemunho, de vida, de oração, da Eucaristia, da caridade, como também tem essa, digamos assim, esse momento de abraçar a cruz mais de perto, né? De abraçar a cruz definitivamente, que é a circunstância que ela passa até o falecimento, né? Da doença até o falecimento, né? O que o senhor pode nos dizer desse momento, que foi intenso, porque não foram poucos dias que ela passou nessa doença, né? E como ela vivenciou, como também nesse momento ela deu um grande testemunho de fé e de santidade. E é muito bonito porque, nesse sentido, como eu dizia, ela tinha muito claro o caminho para o céu, né? Aquilo que a gente chama de sabedoria infusa, né? E eu comentei ainda há pouco sobre a Tininha, né, Maria Cristina Castelo Branco. Ela foi uma das colegas que estudava no Sion, e logo que percebeu que ela não ia à escola, ela foi à casa para ver o que estava acontecendo. Então, ela foi uma das que acompanhou muito próximo, né, todo esse período que foi muito dolorido, porque também foi um período ainda de consequências, a sua enfermidade, de uma pandemia, né? A gente nunca imaginou que a gente viveu agora 2020, 2021, ainda um pouquinho 22, a questão de uma pandemia, mas o estrago e como acaba desestruturando toda uma sociedade, né? Então, ela é fruto também disso, né? Teve a gripe espanhola e outras, então a sua enfermidade foi uma enfermidade que pegou toda a parte da traqueia, né? Toda a parte e muitas feridas. Então, ela viveu ali com muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, ela assumiu aquilo com muita naturalidade, né? Ela não, em momento algum, pelo contrário, né? Mas ela também se preparava, né? Ela, aqui dentro do texto, nós temos uma irmã Aparecida, que ela foi madrinha de religiosa, quando a irmã veio interrogar ela sobre a questão da possível morte, né? Ela disse: eu vou morrer, Madre Aparecida. Né? E a religiosa lhe deu um tapinha acompanhando a expressão: o que você está dizendo, bobinha? E ela diz: não seria melhor mudar seu confessor? Padre Germe, como uma família, pode ficar encabulada e confessar-se algum pecado. E aí ela vai, simplesmente, diante dessa interrogação da irmã, ela vai pacificando o coração da irmã e vai mostrando como é importante o encontro também com Deus, né? Então, ela, tanto que é tão bonito a gente ver, nos últimos dias, os médicos tinham proibido ela receber a partícula hóstia inteira, né? Porque a questão estava difícil, a traqueia, mas é interessante que ela, quando sentiu que Jesus já estava para chamar, ela praticamente, aí ela se impunha, ela dizia: mamãe tem que chamar um padre. E o padre não queria, né? Até um dado momento que a gente vê que ela pede para vir um padre, um beneditino, né? E o padre Gerardo, e ele vai e ele dá, né?
e ela diz, eu preciso da Eucaristia, Jesus está me chamando, né? E é muito bonito que ela recebe essa Eucaristia e logo em seguida ela entrega a sua alma e vai para Deus, né? Então, a gente vê a importância da Eucaristia na vida dela, ao mesmo tempo como ela viveu com muita tranquilidade, né? Porque é muito interessante, ela gostava muito dos salmos, né? E um pouquinho antes dela receber a Eucaristia, né, a unção, ela recitou ali, né? E nós temos aqui no livrinho, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, sobre verdes pastagem, me faz repousar as águas tranquilas, né? Então ela recita justamente o Salmo, né? E depois de ter repetido novamente ali, ela simplesmente recebe a Eucaristia, né? E entrega totalmente para Deus, né? Então a gente vê, porque antes dela receber a Eucaristia, houve ali um certo conflito, né? Onde nós temos aqui os testemunhos de quem estava ali, a mãe dizia, minha filha, você não pode receber a comunhão porque não consegue engolir, né? E ela insistia. Então o sacerdote foi pegar o Santíssimo Sacramento com um pequeno fragmento de hóstia, com água, deu-lhe a comunhão, e ela conseguiu engolir perfeitamente, mostrando a língua para tranquilizar o sacerdote e a mãe e as pessoas presentes, né? Mas ela morreu também dizendo, meu Jesus, te amo, quero amar-te por toda a eternidade, né? Então a gente vê que até o último momento ela não deixou de dar o seu testemunho e que ela entendia que o viático, ou seja, a unção, a hóstia, era um lanchinho para ela poder chegar até a Deus, né? Então isso é muito bonito, a gente vê a maneira como as testemunhas aqui nos narram, né, e nos mostram a beleza de uma criança, como a gente vê, e hoje a gente pode fazer o processo da Odetinha, como uma menina, justamente porque algumas décadas atrás também teve um padre verbita que se dedicou em Portugal para estudar a vida dos pastorinhos, porque até 1983 você não podia canonizar nenhuma criança que não fosse mártir, né? E a partir dali, com o grande sucesso da beatificação, canonização dos pastorinhos, hoje nós também estamos na expectativa. Agora não temos mais o que fazer, porque Odetinha agora ela já é venerável, as suas virtudes heróicas já foram aprovadas, o seu decreto de heroicidade já foi assinado, já foi promulgado. Então, nós estamos só nessa expectativa. Por isso, é muito bonito, ainda mais esse canal que fala sobre os santos, os nossos candidatos, né? É importante porque no Brasil nos falta muito a cultura de santo. Isso às vezes é pela parte dos bispos, dos padres, dos religiosos e do povo de Deus. A gente até fica procurando muito São Francisco, outros, mas os nossos santos às vezes a gente tem muita dificuldade da gente reconhecê-los, né? Maria Paulina, Frei Galvão, né? Irmã Dulce, né? A gente às vezes fala muito também, e a gente também teve muito contato com o processo de Madre Teresa de Calcutá, mas é muito importante no Brasil nós olharmos, e nós temos hoje mais de 300 processos que estão em tramitação no Brasil, né? Minas Gerais é um dos estados que tem o maior número de candidatos, né? Mas creio que ainda no próximo ano nós vamos ter canonização e beatificação para o Brasil, né? Então, o Brasil é terra de santos, mas para isso, as nossas famílias, como a família de Odetinha, como diria também como a família de Guido Schaffer, que a gente conhece, acompanha, a gente constantemente, nós estamos trabalhando com todas essas equipes, a gente foram famílias que souberam transmitir a fé e dar o testemunho da fé. Sim, e também nessas histórias, né, de santidade, nesses testemunhos de santidade, não estão somente os religiosos, aqueles pertencentes ao clero, mas também no Brasil, como o senhor disse,
Estão surgindo também muitas histórias de leigos, não é? Que testemunharam a fé no cotidiano, né? Como o senhor falou, aí no Rio tem causa de casal, de criança, de jovem que era unido, não é? Tem também a religiosa, né? Madre Maria José de Jesus, que inclusive já falamos aqui no nosso canal sobre ela. Mas é bonito ver que para cada situação de vida tem uma referência, não é? Se para o jovem, uma pessoa que no final da vida também deu um testemunho de fé, para todas as situações, para todos os momentos da nossa vida, nós temos grandes referências perto de nós, né? Pessoas que viveram, claro, cada um no seu próprio contexto, mas viveram na simplicidade, na vida cotidiana, frequentando a paróquia, frequentando o colégio, enfim, assim como todos nós vivemos, não é? Eu prometi no começo que a gente ia falar um pouquinho sobre o escritório aí que o senhor coordena, do Roberto, porque nisso o Rio de Janeiro tem um pioneirismo, porque é difícil encontrar, assim, de fato, um trabalho tão organizado, um trabalho centralizado, como faz aí a Arquidiocese do Rio. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como foi essa iniciativa, essa construção, né, de ter um trabalho centralizado, ter um trabalho mais organizado, que a gente espera que também possam muitas dioceses e arquidioceses também repetir esse modelo para que a gente possa ter nessa centralidade uma facilidade melhor de consulta, de conhecimento, de transmissão desses testemunhos de vida e santidade. Aqui começou quando chegou à arquidiocese o cardeal Orani João Tempesta, né? Naquele período era muito interessante porque ali em 2010 havia algumas reuniões em São Paulo com Dom Odilo, os bispos auxiliares do Rio e São Paulo, justamente porque Deus habita nas grandes metrópoles, era todo um estudo de troca de experiências. E Dom Orani ficava um pouco impressionado de ver que todas as vezes que ele ia com o grupo em São Paulo, o Dom Odilo invocava santo, beato, né? Venerável, servo de Deus, né? E um dia, na reunião do governo, ele perguntou, mas nós não temos nada aqui, né? E daí foi interessante que o Dom Nelson, que hoje é bispo de Valença, né? Ele nos apresentou Odetinha. E logo em seguida, Dom Antônio Augusto nos apresenta o Guido, que fazia muito pouco tempo que tinha partido, né? E assim foi, pouco a pouco, o Dom Orani refletiu tal, e num dado momento, daí ele me nomeou, ele disse assim, seria bom que alguém assuma, e me parece que você tem um pouco de conhecimento sobre isso, porque a gente já tinha feito algum trabalho desse em Roma, né? Na própria ordem, eu sou beneditino, e foi o ano da década, final da década de 90 e o ano 2000, nós tivemos alguns beneditinos beatos e a gente chegou a fazer parte dessas equipes, né? Então ele organizou, a gente fez todo um contato com Roma e o cardeal Armato nos deu alguma orientação. Em São Paulo nós tínhamos a irmã Célia Camorim, que foi a primeira postuladora do Brasil, a grande mestra, onde temos que tirar o chapéu para essa grande figura carismática, apaixonada pelos santos, onde ela deu a vida dela por Frei Galvão, Madre Paulina, né? O Beato Padre Donizete, Inha Chica, Padre Vitor, todos esses grupos, Irmã Dulce, ela foi a grande pioneira, né? Todos esses grupos que agora assim ganharam os louros, mas na realidade foi diante dos grandes desafios dessa mulher, né, da Congregação de Santa Paulina, que nos deu e nos deixou esse belo legado. Por isso que eu também me empenho em formar padres jovens para que possam dar continuidade. Então, hoje, nós temos, assim, aqui no Brasil, no Rio, né, que tem o escritório bem organizado, e a gente dá assessoria para as congregações, para as dioceses, né? Nós temos também, e trabalhamos com Roma,
com o postulador Paulo Vilota, que é um dos que no Brasil tem um grande trabalho, e dentro dos postuladores jovens e leigos, é um dos que tem tido muito sucesso dentro não só de canonização, beatificação, como também a conquista das virtudes heróicas. Nós temos vários. No dia que o Guido, dia 20 de maio, não foi só o Guido Venerável, mas também Madre Teresa Margarida de Três Ponta Carmelita, né? Inclusive o Guido e a Madre se conheciam, né? Nós temos fotos belíssimas dos santos, né? Como Odetinha teve, acho que o primeiro padre que se manifestou escreveu uma carta, e eu tenho comigo a caneta, o papel que ele usou, o texto que ele usou, ainda o lenço, porque era a tinta, aquela tinta que tinha ali, eu tenho aqui comigo guardado para o acervo da Odetinha, o Beato Eustáquio, né, que frequentava a casa de Odetinha e foi o primeiro que atestou sobre a sua santidade. Então, a nossa função aqui é justamente acompanhar, auxiliar, né, e, ao mesmo tempo, promover. Nós temos alguns encontros a nível anual, sempre numa região do Brasil, onde nós discutimos, mostramos e explicamos. Nós temos, assim, entre os padres que trabalham conosco, nós já temos o padre João Cláudio, que também escreveu um livro já, também da Odetinha, já vai para a 2ª edição, é um texto belíssimo, muito bonito, e foi um grande colaborador, porque não foi fácil fazer o processo da Odetinha, devido à sua parte da família, a questão de documentação, os pais que vieram de Portugal, mas o padre João Cláudio realmente ele fez um trabalho belíssimo sobre isso. E nós temos também agora o padre Vitor e o padre André Luiz, que também estão trabalhando conosco, onde vai fortalecendo essa equipe e levando. E pelo Brasil nós temos alguns pontos, né? Seja na região ali de Fortaleza, do Ceará, nós temos assim no interior de São Paulo, na diocese de São João da Boa Vista, a Ana Lúcia Ronaldo, né, que são grandes lideranças também na formação, sendo que é uma diocese que está também com 5 processos, né, para beatificação e canonização. Nós temos já hoje também irmãos que fizeram parte da nossa equipe e hoje estão em Roma trabalhando também nas suas congregações, né? Os provinciais e superiores maiores também estão pedindo auxílio para nós. Então é muito bonito. E, de maneira particular, nós temos tanto o Mosteiro São Bento, também com o Dom Anselmo, foi lançado um belíssimo livro que ajuda, né, a questão da busca da santidade, a organizar um processo. Tem a tese de mestrado do padre João Cláudio, também pelo direito canônico e a PUC, e foi organizado também pelo padre Jesus Hortal, que é uma grande cabeça nesse sentido a nível de Brasil. Então, eu diria assim, a gente está num bom caminho, né? E temos novas propostas para o ano que vem, também para que, a nível de Brasil, isso fique mais bem articulado. Como existem as regionais da CNBB, também para que isso também, cada regional, isso possa. Mas está numa fase de projeto, tá, pouco a pouco vai avançando, mas graças a Deus o Brasil nesse sentido. Porque escritório mesmo desse estilo só tem em Washington, nos Estados Unidos, aqui e depois em Madrid, né? E depois, evidente, a causa do Santo de Castelo, a causa dos santos, né? Mas são 3 polos que estão espalhados, mas que ajudam a auxiliar. E com uma diferença, quando se fala sobre a Espanha tem uma cultura sobre a santidade. Então é muito, muito agradável você poder trabalhar. No Brasil a gente encontra às vezes muitas dificuldades porque falta essa cultura, né, do santo de casa, né? Então a gente vê hoje mesmo, nós temos um trabalho aqui no escritório, onde nós temos algumas relíquias de peso de 1º grau, onde elas circulam nas paróquias, nos conventos, nos movimentos. Hoje mesmo saiu uma turma do barulho muito boa, né? Teresinha de Lisieux, Carlos Acuti e João Paulo II, né? Então são todas relíquias de peso e que já desde 2013 elas caminham por toda a nossa arquidiocese e até fora da nossa arquidiocese, né? Então é algo muito bonito, né? Ainda há poucos dias também estava emprestado aqui
aqui é uma relíquia do Santo Lenho, né? E emprestamos para uma paróquia, para a festa de Santa Cruz, e na época eu vi que a paróquia é Santa Cruz, eles não têm, eu falei assim, você fica até quando for necessário, e vamos providenciar oficialmente uma relíquia também para que a paróquia possa viver, porque eu acredito muito que a questão da relíquia ajuda muito a fé do povo. E a gente vê, é impressionante, o padre que me entregou agora há poucos dias a relíquia de João Paulo II, ele ficou impressionado, né, em todos os lugares onde passa, né? E agora esse fim de semana nós vamos ter na região de Santa Cruz, região oeste do Rio de Janeiro, encontro com a juventude. Então imagina, né, ali Teresinha de Lisieux, ainda mais depois desse belíssimo documento que o Papa Francisco nos presenteou, né? A figura de João Paulo II como realmente dentro de todos esses movimentos e novas comunidades, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê a fé desse povo, né? Então é importante, eu acredito muito, eu sempre no meu bolso, né? Tanto que no Rio, nas paróquias, quando eu chego nas paróquias, nos conventos, quando eu chego sem paletó, as pessoas ficam tristes, né? Ficam tristes porque não tem bolsos, né? O paletó é cheio de bolsos, e a gente anda sempre com, né, Frei Nemésio, com Odetinha, né, com Grido, com Carlos Acuti, né? Então, eu acredito muito nessa pastoral, por isso que esse é um veículo muito importante, porque isso já tem um estudo a nível mundial, 90%, mais de 90% dos milagres que acontecem no mundo, o principal o material que toca a fé é justamente esse, né? A relíquia de toque, né? Que é feito no dia da exumação, e é uma relíquia que é muito bonito, porque quando você faz a exumação, você tem esse linho e os ossos têm todas as orações, onde eles são preparados, e a partir disso a gente tem relatos belíssimos sobre, e quando a gente vê, e a gente tem uma pilha de documentos que estão chegando, seja do Guido, seja da Odetinha, de outros candidatos de possíveis milagres, você verifica que é aqui. Não dá para você, o padre, ficar andando pela rua e nem deve com uma relíquia de primeiro grau no bolso, né? Mas a necessidade de você, a relíquia de primeiro grau é para a veneração pública, né? Então, essa relíquia é uma relíquia que é para a divulgação, né, de todos os nossos candidatos. Dom Roberto, então depois de conhecermos toda essa história de Odete, todo esse testemunho de vida e santidade, o que nós podemos aprender? Como nós podemos continuar trilhando o nosso caminho de santidade, a exemplo do testemunho dela? Quais são as principais lições que a vida dela nos traz para que a gente possa também trilhar o nosso caminho, claro, simples, cotidiano, mas que também todos nós somos chamados a viver, que é o caminho de santidade? Bem, para nós podermos atingir a santidade como Odetinha, creio que é importante nós olharmos o capítulo 5 de São Mateus, onde ali nos mostra as bem-aventuranças. Odetinha é aquela que justamente ela viveu com muita intensidade, né? Ela pacificou os corações, ela foi ao encontro dos pobres, dos misericordiosos, e foi um belo testemunho para a igreja. Quando a gente vê uma menina onde o direito canônico mostra que a maturidade de uma criança, 7 anos, né? A gente vê a maturidade, a beleza dessa maturidade. Mas foi justamente também o fruto de toda uma formação que ela teve na família, né? Por isso é importante a família é a primeira catequista, são os pais que devem ajudar os filhos a ter uma intimidade profunda com Deus. Então é justamente isso. Quando nós nos alegramos e nós vamos ter, né, no dia 25 de novembro, 84 anos da Páscoa definitiva de Odetinha, nós nos alegramos porque ela deixou um belíssimo legado, né? Um legado e, ao mesmo tempo,
podemos perceber que para atingir essa santidade, nós temos que ter também um olhar de compaixão e misericórdia. Esse olhar de Odetinha para o mundo e para com as pessoas. Então vamos pedir a Deus também que o Senhor nos dê essa graça do desejo da santidade. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho já disse que o primeiro passo para a santidade é o desejo. Deixar que o Espírito Santo de Deus faça o seu trabalho e nós não tenhamos medo e coloquemos a serviço da igreja os dons que o Senhor nos concedeu, a exemplo de Odetinha. Então vamos fazer a oração pedindo a intercessão dessa venerável Odetinha para que Jesus, Maria, possam interceder, né, e que se realizem muitas maravilhas na nossa vida. Sim, e também vou pedir para que o senhor, então, para que a gente possa também contribuir com esta causa, né, para que, de fato, o senhor nos conceda essa graça de termos a Odetinha canonizada, né, como santa. Então, que o senhor conduza para nós a oração para a beatificação e canonização da serva de Deus Odete Vidal Cardoso. Por favor. Ó querido Jesus, que acolheste as criancinhas curando-as e abençoando-as, demonstrando predileção por elas, revelando assim o reino de Deus aos menos favorecidos e aos simples e aos humildes, olhai com carinho nosso pedido. Pela intercessão da venerável Odete Vidal Cardoso, Odetinha, e for por vossa graça a maior glória que ela seja elevada às honras dos altares. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus. Amém. Muito obrigado. Então, Roberto, nós é que agradecemos a entrevista. Foi, de fato, muito especial poder conhecer o senhor, poder conhecer a história da Odetinha, que certamente nos encanta. E a você que acompanha essa entrevista, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Os que sentem fome e sede serão saciados. Os humilhados, coitados, serão exaltados. Os que lutam